Obrigada, Cláudia, pela participação na RDTV. Eu que agradeço. Falando em internauta, a gente já tem uma pergunta do Queiroz de Freitas. Ele pergunta: como é que faz para acabar ou diminuir a superlotação carcerária? O que os direitos humanos podem fazer para pôr um fim a esse barril de pólvora? Quando ele fala de barril de pólvora, eu me lembro de um filósofo, na verdade, Michel Foucault, que ele diz que quer conhecer uma sociedade e olhe para suas prisões. Então, as superlotações das prisões brasileiras, como em boa parte das prisões latino-americanas, Guatemala, enfim, todos os países que passaram por um processo colonizador perverso de exclusão social, têm nas suas prisões uma superlotação. E a gente começa a entender que boa parte da minimização dessas superlotações nos presídios, nas prisões brasileiras, passa por políticas públicas anteriores a isso, como, por exemplo, melhoria das nossas condições de saúde, melhoria das nossas condições de educação, né? Uma efetivação de ampliação das redes de serviço, de esporte, lazer, porque, infelizmente, como já disse, na América Latina como um todo, as prisões ainda é o retrato de todo um processo discriminatório, econômico, social, porque a gente costuma dizer também que essa população carcerária no país, ela tem classe, ela tem cor e ela tem identidade de gênero. É fundamentalmente uma população masculina, porque a violência também ela é muito mais masculina, daí a questão de quando nós mulheres lutamos pela igualdade de gênero, é também lutar por uma sociedade menos violenta, né? Então acho que depende, são esses mecanismos, além dos próprios mecanismos de controle que hoje o sistema judiciário tenta aí implantar. Falando justamente sobre esses mecanismos de controle, Cláudia, o CNJ tem um programa, Conselho Nacional de Justiça, tem um programa de correição em nível nacional no sistema prisional. Em Mato Grosso já aconteceu em alguns momentos. Tem funcionado de fato as correições promovidas pelo Judiciário? Eu acho que é mais um instrumento contribuidor, né, da minimização, no sentido de se garantir o acesso também a essas pessoas a uma outra forma, né, de inclusão social. O que nós temos hoje, enquanto centro de referência, tentando discutir, agregado, junto à Secretaria de Segurança Pública, de Justiça, que é a qual nós somos vinculados, e o próprio Conselho Estadual de Direitos Humanos, articulado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é a discussão e a necessidade de se formar no Estado, como já existe em outros estados, o Comitê de Enfrentamento e mecanismos e comitês de enfrentamento à tortura e aos maus-tratos em unidades de privação de liberdade e aquelas casas também que têm uma permanência prolongada de pessoas, como, por exemplo, idosos, crianças e mesmo pessoas com sofrimento psíquico e pessoas em tratamento de drogatização. Esse comitê é formado por entidades não governamentais, sociedade civil e o próprio governo do Estado. Em que fase estamos na implementação desse comitê? Primeiro, tem-se uma discussão já muito forte na criação do Sistema Nacional, né, que isso é necessário, porque ele acaba sendo um sistema articulador da política nacional. Alguns estados, se eu não estou enganada, já são 13 estados que pactuaram para a criação desses comitês estaduais. Em Mato Grosso, nós já estamos aí numa discussão com a coordenação nacional, né, através da Secretaria, das entidades e outros órgãos, como, por exemplo, a OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, da coordenação nacional que veio até o Estado, para que essas entidades, junto com a sociedade civil, comecem a mobilizar para que crie esse comitê também de enfrentamento. Como lidar com algumas resistências, Cláudia, especialmente de políticos, aos direitos humanos? Alguns políticos usam os direitos humanos no sentido de criticar políticas voltadas aos reeducandos. Como lidar com esse entrave de política voltada aos direitos humanos? É porque, assim, a nossa sociedade, é lógico, o apenado é alguém que infringiu uma moral social, né? Ou seja, praticou um crime, e ele já foi punido com a privação da sua liberdade. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham que ser maltratadas, sofrerem maus tratos ou uma violência que atente à sua dignidade humana. Porque nós, no Brasil, nós somos signatários a todos os tratados internacionais que versam a respeito da universalização, da liberdade e dignidade humana. Então, nós precisamos também compreender que a agenda de direitos humanos, ela, desde o início do século XX, ela tem ampliado e avançado muito em outras áreas sociais em que a gente também já está entendendo que sofrem essas violações. Como, por exemplo, a questão da mulher, a questão antirracismo, tanto
de grupos étnicos raciais, a própria discussão de direitos humanos e promoção a crianças e adolescentes, ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, sejam eles para fins de comercialização de órgãos, ou para exploração sexual, ou para exploração de trabalho, principalmente no que as mulheres são vítimas desse processo, de certa forma, de escravização. E aí nós temos, por exemplo, a promoção aos direitos humanos das pessoas com deficiência, que também deveria ser melhor discutido. Então, eu acho que boa parte disso se deve ao senso comum que ainda permeia a sociedade em relação à garantia desses direitos. Uma violação que a gente percebe que chega muita demanda no centro de referência, justamente a violação à questão da saúde, né, porque há um crescimento muito grande pelas nossas observações de pessoas que estão cometidos de transtornos mentais e que a gente não consegue encaminhar para a rede. No caso dos reeducandos, Cláudia, para encerrar nosso bate-papo, é preciso rediscutir as políticas públicas do sistema prisional? Do jeito que está, não dá para ficar? Eu acho que nós já avançamos significativamente. Hoje a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela tem alguns trabalhos já voltados no sentido de enfrentar, por exemplo, recentemente participamos, não no centro propriamente dito, mas a Secretaria, junto com a Secretaria de Estado de Educação, discutindo a educação no sistema penitenciário, né? Então, capacitação. Então, acho que nesse aspecto há um esforço muito grande dentro do Estado para que se minimize esses sofrimentos para com essa população, né? Tá certo, Cláudia. Obrigada pela participação aqui no RDTV. Eu que agradeço.